Isso aqui é só a nossa apresentação, em que nós vamos estar falando exatamente sobre esse assunto, que é a loucura ou obsessão. O que está acontecendo, né? Bom, dentro desse contexto, nós vamos falando que a loucura é todo aquele comportamento que nós possamos vir a ter que não é o esperado para aquele momento, para aquela cultura, para aquela idade, para aquela pessoa. Está deslocado do normal. Isso não significa necessariamente que seja uma doença, mas não é o esperado. Mas será que esse comportamento vem da onde? De uma lesão cerebral, de um trauma psicológico, de um problema psicossocial ou de um processo obsessivo espiritual? Né? Ou é tudo junto? Né? Nós vamos entender isso com mais pormenores. Dentro da doença mental, existe um breve histórico. Se a gente olhar essa figura, nós vamos ver que nós, olhando com cuidado, nós vamos ver algumas carinhas, né? E algumas pessoas veem outras carinhas, né? Seres, né? Escondido aqui, tá vendo? O nariz, a boca, né? Tem um outro aqui, olha. O que significa isso? Que, em se falando de transtorno mental, doenças mentais, as variáveis faz com que a gente olhe isso de várias maneiras diferentes e às vezes as pessoas ficam brigando entre si, mesmo cientistas, psicólogos, psiquiatras, por questões de nomes, de síndromes, de tratamentos. Então, existem muitas faces que fazem com que a gente queira entender como que funciona a mente humana, né? Cada um vê de um jeito, e o mais importante é a gente poder integrar isso. E ao integrar, numa visão sistêmica, nós vamos incluir a fenomenologia espírita. Por muito tempo, doente mental era tido como uma pessoa tomada por demônio. Existia a demonologia, e, é claro, se praticava também o exorcismo, que é uma maneira de tirar, vamos dizer assim, o demônio do corpo da pessoa, por isso que ela estava tendo aquele comportamento louco, deslocado do normal. Uma das maneiras era tentar tirar do cérebro da pessoa, ou da mente, todas as coisas ruins. Tanto que tem essa figura, que é a esquerda, que mostra a pessoa colocando no forno para queimar a cabeça da pessoa as ideias ruins. E hoje, modernamente, a gente coloca a cabeça das pessoas numa ressonância magnética, para a gente poder ver o que está acontecendo dentro do cérebro dela. Porque, sim, existe a doença mental, que não tem nada a ver com os espíritos. Mas, mesmo uma pessoa que tem uma doença mental herdada geneticamente, pode sofrer influência dos espíritos e ter o seu quadro agravado. Por isso que é importante a investigação biológica também do que está acontecendo com a pessoa, né? Depois de um tempo surgiu no mundo a frenologia. Freno é alma, o estudo da alma. Esse Franz Joseph Gall foi o primeiro que começou a tentar delimitar no cérebro, ou na cabeça, porque não se sabia nem que tinha cérebro, espaços do nosso couro cabeludo que tinha a ver com algumas funções psíquicas, que foi um prenúncio, né? Um começo dos estudos de psicologia, né? Depois veio a possibilidade de eu ver o cérebro e enxergar o cérebro, mapear como que a gente usa o cérebro quando nós estamos tendo algum tipo de emoção, ou de sentimento, ou de pensamento, ou de ação, né? Dá para se ver que parte do cérebro que a gente usa. A gente podia pensar assim, então nós já conseguimos descobrir um jeito de como se usa o cérebro? Não, porque nós descobrimos, através desses estudos, que cada um usa o cérebro de um jeito diferente, tendo as mesmas emoções nos mesmos momentos. O que mostra que nós não somos filhos do cérebro, nós somos um espírito encarnado que usa o cérebro. E esse espírito usa conforme a sua capacidade evolutiva. Quando veio a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, as pessoas tinham que trabalhar mais de 20 horas sem comer, sem água, em situações de muito calor e muita fumaça. E as pessoas enlouqueciam por estresse de trabalho, né? E aí surgiu a primeira necessidade de se tirar do meio da rua as pessoas que enlouqueciam por causa do trabalho, porque isso é uma propaganda contra a indústria. Então, o primeiro hospital no mundo era um hospital psiquiátrico, mas nada mais era do que tirar da rua os indesejáveis, né?
E aí surgiu, então, a internação, porque naquela época as pessoas nasciam, adoeciam e morriam em casa. Mas as pessoas que estavam deslocadas do seu comportamento esperado eram internadas para serem tirados da vista das pessoas. Muito tempo depois, na França, esse doutor Philippe Pinel, em vez de deixar as pessoas presas nos hospitais, porque elas ficavam em celas acorrentadas, ele começou a humanizar o tratamento dessas pessoas. O que ele fez? Simplesmente foi lá e conversar com as pessoas. Então ele percebeu que a grande maioria estava lá porque estava por um estresse muito grande e depois de algum tempo já tinha melhorado, mas ela continuava sendo considerada louca. Então ele conversando com as pessoas, só de conversar com elas, ele conseguiu liberar um monte de pessoas que já estava bem. E ao mesmo tempo, ele acabou descobrindo que muitas realmente tinham doenças e que mereciam um estudo apurado para se tratar delas, e não só para segregá-las da sociedade. E aí percebeu-se que, é claro, um estresse muito grande faz a gente poder entrar em burnout, como se fala hoje em dia, né? O excesso de trabalho, a estafa, né? Então, os primeiros tratamentos mais humanizados na época tinham como retirar as pessoas do estresse que deixou ela doente. Mas não tínhamos ainda nenhum tipo de radiologia, de imagens do cérebro, não tínhamos medicação, não tínhamos nenhum tipo de psicoterapia, estava tudo ainda por ser descoberto e inventado, né? De maneira que algumas coisas eram tentadas porque sabia que se melhorava, mas não sabia muito bem o que era. Por exemplo, tratamento com duchas. Então, a pessoa ficava dentro de uma banheira com água quente, depois tomava uma ducha de água fria. Provavelmente esse choque térmico produzia hormônios como cortisol, e o cortisol aliviava alguma inflamação do cérebro, provavelmente a pessoa tinha alguma melhora de algum tipo de doenças que na época as pessoas nem sabiam dizer qual eram. Mas era o que nós chamamos da época da medicina empírica, né? Eu não sei porque que funciona, mas eu estou usando, né? O empírico é isso, continuo usando porque algumas vezes funciona. Né? Nessa mesma época, e foi a época em que também surgiu o espiritismo, estava na França acontecendo o hipnotismo com Charcot, que tinha um hospital famoso, em que ele hipnotizava pessoas doentes mentais, principalmente com um quadro que na época se chamava histeria, e também tinha o Mesmer, né, também um médico que cuidava das pessoas com magnetismo. Então, o espiritismo, hipnotismo e magnetismo surgiram mais ou menos na mesma época na França. Então, as pessoas começaram também a perceber que poderia existir uma causa de transtorno mental que não era demônio, né, que não era nada além do que crises emocionais causadas pelo estresse, que a hipnose e o magnetismo podia melhorar. E quando veio o advento do espiritismo, né, as pessoas também começaram a perceber, pela própria declaração dos espíritos, de que existia essa vida após a vida e que muito ela influenciava quem estava encarnado. Né? Como eles falavam no livro dos Espíritos, que os Espíritos estão nos acotovelando, né? De tanta, se isso fosse possível, essa comparação. E aí, voltando, nós vamos tentar entender, então, essa visão sistêmica do ser humano, que é o biológico, o físico, o mental, que é o psicológico, o social, que são os nossos relacionamentos, o espiritual, que são os valores éticos e morais que eu assumi para a minha vida, e o energético, que é, propriamente falando, eu chamo de ciência espírita. E aí tudo isso é uma visão sistêmica, biopsicossocial, espiritual, e quando a pessoa permite, eu também falo e abordo a parte espírita. A parte física, a gente ou herda geneticamente problemas ou adquire por traumatismo, doenças, infecções, principalmente no cérebro. O mental, a gente traz um caráter, que são as nossas personalidades através de todas as encarnações, e a personalidade que a gente tem agora da encarnação atual. O social são os nossos relacionamentos. Primeiro relacionamento é família, depois é escola, depois é trabalho. O espiritual são os valores que a gente aprendeu a conviver com as pessoas. Valores mais egoístas ou valores mais altruístas. E a parte espírita é a tecnologia espírita, que nos oferece aí a oportunidade, a possibilidade de conversar com os espíritos, que é a desobsessão,
e a fluidoterapia, que são os passes, que tem muito da questão do magnetismo. Então, essa visão sistêmica permite a gente entender que não existe uma causa única de loucura. Uma delas é a causa espírita, ou a causa do processo obsessivo. Né? Avançando, então, nós não podemos esquecer a nossa parte orgânica. Então, eu costumo dizer, se você está encarnado, você é o que é o seu cérebro. Né? Você não é o que é o seu espírito. Mas por quê? Porque o seu espírito está sendo filtrado por um órgão que é muito tacanho, muito pequeno, para expressar toda a sua capacidade espiritual. Então, você é refém do que o seu cérebro permite você mostrar. Por isso que algumas habilidades nossas adquiridas em outras encarnações, a gente não tem acesso porque o cérebro não permite. E isso tem a ver com a nossa programação reencarnatória. Então, o cérebro é importante, sim, para a gente manter a nossa saúde mental. Aí é que vem a psiquiatria, né? Que psique significa psiquismo, e atrium significa psiquismo dentro do consultório médico. Então, o nosso cérebro é o que nos dá a vida de relação. E dentro dele tem órgãos que permitem o contato com o nosso espírito, que é a tal da glândula pineal. Então, eu posso ser um anjo de ternura, ou um demônio das trevas, mas se o meu cérebro estiver lesado, eu não consigo nem ser anjo e nem demônio de maneira adequada. Eu fico imaginando, imagine um demônio com depressão, né? Ele fala, hoje acordei com uma vontade de fazer uma maldade, mas me deu uma preguiça, eu não vou fazer, não, né? Também é isso que eu estou imaginando, seja quem você for, se o seu cérebro estiver doente, você não consegue mostrar quem você é por inteiro. Né? E dentro do nosso cérebro existe uma química, que é a comunicação entre os neurônios, que é feita por neurotransmissores. E esses neurotransmissores são mais ou menos divididos em três os principais, e cada um deles tem a ver com a nossa maneira de expressar as coisas. Então, se o meu espírito está alegre, desculpe, eu quero demonstrar a minha alegria, eu vou ter que usar o meu sistema nervoso, que é comandado pela serotonina. Só que eu não preciso pensar nisso, isso é automático. Então, nós temos a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Uma comparação que eu digo, que eu faço é mais ou menos assim. Aquelas lamparinas que tem óleo dentro, é de vidro e tem óleo dentro, tem um pavio, né? Tem alguma coisa que vai funcionar para queimar. Agora, não adianta eu ter... O óleo é a serotonina, o pavio é a noradrenalina, a dopamina é a chama. Você tem que acender esse pavio. E quem acende é a dopamina. Então, tudo isso fica acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo, no nosso cérebro, na nossa vida de relação enquanto encarnados. Né? E aí, quando a gente faz aquelas imagens no cérebro, a gente percebe diferenças. Por exemplo, aqui do lado esquerdo é um cérebro normal. No lado direito é um cérebro depressivo. Quando você dá remédio, o depressivo, sob efeito de remédio recuperado, né, recovered, ele fica parecido com o normal. Aí a gente pergunta assim, puxa, se o remédio resolve, então acabou a nossa palestra? Não, porque nem sempre a causa da depressão foi removida. Eu só estou contornando um mal-estar do cérebro. Então, mas para que eu faço isso? Para ter o mínimo de bem-estar, para buscar melhorar outras coisas na minha vida. A minha saúde física, a minha saúde psicológica, o meu bem-estar psicossocial, a minha revisão de valores espirituais e, quiçá, até também poder fazer uma desobsessão e uma fluidoterapia, que são os passes. Eu tenho que estar minimamente bem para poder entender o que está acontecendo. Então, o remédio, na sua grande maioria, é só 30% do tratamento. 20%. Tem mais outros 80% de coisas a serem feitas também para tratar o que nós chamamos de loucura. Né? Aqui nós temos outros exemplos. Aqui é o cérebro, imagens de cérebro de esquizofrenia, que é uma desordem do nosso cérebro causada por uma degeneração das células do cérebro de origem genética. E ela traz sintomas muito graves,
que tiram a capacidade da pessoa de se relacionar com o meio sem parecer confusa. Né? Aqui nós temos outra imagem aqui sobre o efeito de vários remédios dentro da esquizofrenia. Né? Então, quando você usa o remédio, as pessoas melhoram, né? No sentido de diminuir a sintomatologia que impede de ela entender o que nós estamos falando e ela de entrar num processo de recuperação biológico, psicológico, social e espiritual. Aqui também são neuroimagens funcionais do mapeamento cerebral, né? Também de um cérebro normal, da depressão, do bipolar, do esquizofrênico e de quem tem toque. Né? São apenas exemplos de que, sim, nós somos o que é o nosso sistema nervoso. Nós temos testes já, que dá, assim, em laboratórios, que dá para a gente poder saber se aquela loucura da pessoa tem a ver com a doença esquizofrenia. Mas, hoje em dia, a gente sabe que ainda a melhor maneira de você fazer o diagnóstico é acompanhar essa pessoa através do tempo, porque muitos sintomas são comuns a várias doenças. Não é porque eu tenho alguns sintomas que eu sou esquizofrênico. Por isso que existe essa dúvida entre nós espíritas, que quando a pessoa ouve vozes ou vê vultos, ela está tendo sintomas de esquizofrenia ou ela está tendo uma percepção extrasensorial da mediunidade dela. Então não adianta só fazer um exame de sangue, né, para saber se a pessoa tem isso ou não. Adianta, porque se ela tiver predisposição à esquizofrenia, pode ser que ela seja uma pessoa mais sensível que tem que cuidar dela, não significa que ela vai se tornar esquizofrênica. Né? E aqui é uma maneira que a gente faz diagnósticos por uma escola de psiquiatria aqui no Brasil, que é do Dr. Aníbal Silveira, que usou, vamos dizer assim, todas as informações que ele colheu no mundo. Ele fez mais ou menos o que o Allan Kardec fez com aquele controle universal das ideias. E a maneira com que ele faz diagnóstico não segue muitas regrinhas do Código Internacional de Doenças, em função de que esse método de fazer diagnóstico do Código Internacional de Doenças foi abandonado há muitos anos porque ele é muito impreciso, ou a gente chama que ele é muito ingênuo. Tentar tornar a vida mental algo tão objetivo, né, uma coisa que é totalmente subjetiva. E por que eles querem isso? Porque eles precisam ter certeza do diagnóstico, porque lá nos Estados Unidos, se você não tiver certeza do seu diagnóstico, você não recebe a sua previdência, né, a sua pensão de doença. Né? Então, a esquizofrenia, que é o nome que a gente usa quando fala que a pessoa está louca, que é a pior doença que pode ter dentro da saúde mental. A gente fala que é o câncer da psiquiatria. Ele é um transtorno mental degenerativo. E ele é progressivo, ele é processual. Uma vez que você acionou essa doença, você só vai piorar, só vai piorar, só vai piorar. A gente consegue viver bem com esquizofrenia se tratando. Ainda mais hoje que nós temos muitas medicações boas, mas medicação é só 20% do tratamento. Então nós temos uma série de sinais aqui, sintomas como psicose, que é a perda do contato de realidade, alucinações, que é um distúrbio da senso-percepção, é muito comum a pessoa ouvir vozes, delírios, que é a interpretação falsa da realidade, né? Tipo, eu estou achando que as pessoas estão me olhando, estão me perseguindo, isso é um delírio. Aliás, quem tem delírio não acha, tem certeza. Curso e forma do pensamento alterado, ou está muito acelerado, ou está muito lento. Comportamentos anômalos, pessoas que estão fazendo gestos esquisitos. Declínio afetivo, que é a diminuição de responder ao que o afeta. Então, no começo, ele fica meio esquisito, não começa mais a perceber o que é amor, carinho, coisas nobres do ser humano. Depois ele começa a não sentir mais raiva, culpa. Depois ele começa a nem sentir nem mais dor, nem mais fome, nem mais sono. É degenerativo, né? A motivação dele diminui, o intelecto dele também começa a ter perdas e não consegue mais se manter nas AVDs, né, as atividades de vida diária, seja trabalho, estudo, relacionamento e autocuidado. É a loucura. É possível
Que isso aconteça sem ter problemas cerebrais? Pode ser. Por isso que ele tem que fazer um diagnóstico diferencial para poder saber do que é que nós estamos tratando. Ah, porque senão eu vou errar no remédio? Não necessariamente, porque o remédio, todos os remédios em psiquiatria são sintomáticos, né? Então, quando a gente fala do diagnóstico, é muito importante a gente olhar sempre a evolução clínica, né? E não só os sintomas, senão a gente vai errar de maneira muito crasso, né? Erros crassos, grandes, e ao mesmo tempo são erros clássicos na psiquiatria. Então, quando a gente vai fazer diagnóstico, a gente tem todo o cuidado de não estigmatizar a pessoa. Então, a gente faz primeiro um diagnóstico sindrômico. Quais são os sintomas que estão andando juntos? Síndrome. Sim é junto. Dromos é de dromedário, camelo. Então, são sintomas que andam junto. Depois eu vou dar uma ideia do diagnóstico nosológico. Que nome que eu daria para essa doença? E depois o quadro clínico. Como que essa pessoa está manifestando essa doença agora? É o quadro clínico que vai decidir qual é o remédio que eu vou dar. Não é o nome da doença. Por quê? Porque todos os remédios em psiquiatria são sintomáticos. É só para diminuir os sintomas, para que a pessoa possa entender o que eu estou falando, aí eu vou levar ela para a recuperação da vida dela. Né? Um exemplo, a síndrome depressiva. A pessoa tem sintomas de depressão, mas eu não sei o que está causando. Pode ser uma pneumonia, pode ser um hipotireoidismo, mas pode também ser uma depressão bipolar. A gente não sabe. Então, a gente vai ter que acompanhar essa pessoa, tratar a depressão dela segundo os sintomas que ela está apresentando, até que a gente esclareça qual é a sua doença, pelo critério evolutivo. Outro exemplo aqui é síndrome de desagregação mental delirante, por exemplo. É a pessoa que acha que é um Napoleão, é um delírio de grandeza. Será que é esquizofrenia? Ou ele teve um surto porque usou drogas? A gente não sabe. Mas no momento, como é que ele está? Ele está agitado, querendo bater em todo mundo. Então, eu vou ter que medicá-lo segundo esse quadro clínico. Não sei ainda por que ele está com essa achando que é o Napoleão, ou o rei da Espanha, vamos dizer assim. Né? E toda essa maneira de fazer diagnóstico, a psiquiatria moderna tenta colocar em algoritmos. Faça isso, faça aquilo, veja aquilo, vem para cá, vem para lá. E isso tem feito com que muitas pessoas recebam um diagnóstico porque têm sintomas parecidos e acabam recebendo medicações, tratamentos, sem ter realmente o diagnóstico. Por quê? Nós só vamos ter certeza do diagnóstico, do nome da doença, olhando a pessoa através do tempo. Se é uma doença degenerativa, ela só vai piorar. Se é uma doença aguda, ela teve aquele problema, sara, e nunca mais vai ter problemas. Então, algoritmos não servem muito para fazer diagnóstico, mas as pessoas usam isso para fins estatísticos. Tá? E o tratamento? Então, toda vez que você vê que a pessoa tem uma doença mental, a primeira coisa que você vai fazer é pensar em amenizar os sintomas, para que ela possa se sentir melhor e a gente observar melhor o que está acontecendo com ela. Para amenizar os sintomas, nós vamos usar medicações, que são 3 critérios para usar remédios: especificidade, seletividade e parcimônia. O que é especificidade? Tem uma síndrome depressiva com ansiedade, então eu já especifiquei. Eu vou ter que dar um antidepressivo. Seletividade, qual deles? Aquele que tira a ansiedade, ou aquele que é melhor para aquela idade, para aquele sexo. Quanto que eu dou? Parcimônia, começa com a menor dose possível, principalmente se a pessoa nunca tomou remédio nenhum. Vamos para a parte psicológica, então, vamos dar apoio psicológico à pessoa, não vamos isolar ela, não tem que internar, se ela puder continuar na família, é ótimo isso, e fazer sempre o acompanhamento dela e revisando o diagnóstico conforme a evolução. Nenhum diagnóstico é dado de uma hora para outra. E uma outra coisa importante é que não tem como separar o nosso cérebro, esse gráfico aqui, né, o nosso lado orgânico, com o do lado nosso psíquico. Eles estão sempre juntos. Às vezes, a doença é mais orgânica do que psicológica, mas o psicológico está junto. Às vezes, a doença é só psicológica, mas tem que ter cérebro para fazer isso. Então, tudo que é muito psicológico vai para a psicologia. Tudo que é muito neurológico vai para a neurologia. Bem no meio do caminho está a psiquiatria, porque tem as duas coisas meio
juntas e parecidas. Nesse sentido, isso a gente introduz, então, mais um lado nosso, que é o nosso psiquismo humano, que quem descobriu isso foi Freud. Né? Ele que inventou uma teoria do inconsciente, né? Do id, do ego, do superego, e nunca ninguém provou que isso existe. Mas é tão evidente as coisas que acontecem, e melhora tanto a aplicação das técnicas que ele inventou, que surgiram discípulos e melhoradores da técnica, como Jung, o Skinner, Roberta Saggioli, né? Que é os fundamentos da psicologia, que nos leva a um instrumento importante, que é a psicoterapia. Quando a gente olha o comportamento de alguém, nós não sabemos o que tem por baixo daquilo. A gente fala que é o iceberg do psiquismo. Então, quando a pessoa comete alguma coisa, a gente olha e já julga, condena e executa. Mas o que será que está acontecendo por trás dela, daquilo tudo? Tem todo um processo de vida. Por isso que a gente não evita julgar as pessoas pela primeira impressão que a gente tem. Né? Ela pode estar adoecida. Então, no nosso psiquismo, na nossa psicologia, existem funções mentais. A primeira que a primeira que a gente só consegue enxergar dos outros são as ações e as palavras das pessoas. Com isso, a gente consegue deduzir o que elas pensam. E talvez ter uma ideia de como elas se sentem. Então, mas tudo nasce do nosso sentimento. Primeiro a gente sente as coisas. Instinto, como dor, fome, também emoções como raiva, culpa, medo, também sentimentos como carinho, dedicação e amor. Aí a gente vai pensar sobre isso e vai dar uma resposta, seja falando ou fazendo. E isso é o que acontece na nossa vida mental o tempo todo. Sentimento, pensamento e ação. Sofremos ações, pensamos sobre elas, aprendemos ou evocamos ou sedimentamos um sentimento novo. Por trás disso tudo tem uma função chamada memória. Senão a gente perderia todas as nossas aprendizados. E essa memória, a sede dela não é no cérebro, é no perispírito. É que é através do cérebro que eu acesso esse banco de memórias. Se eu leso o cérebro, parece que eu esqueci. Não, eu só não tenho mais acesso. Por isso que demência pode prejudicar nosso acesso às nossas memórias, mas a gente não perde as nossas memórias. Aqui falando de um desenho de um artista que tinha esquizofrenia, e como ele foi mudando a maneira como ele enxergava as coisas. Né? Ele era fascinado por gatos e foi vendo conforme a doença dele foi evoluindo, era uma doença degenerativa, ele não conseguia mais desenhar os gatos como ele desenhava antes. Isso é uma perda cognitiva. Em relação às nossas emoções, a gente precisa das emoções para a gente poder desenvolver o nosso princípio inteligente. Animais também têm emoções. Nós também temos emoções, que é a raiva, quando a gente é contrariado, a gente sente culpa quando a nossa raiva às vezes agrediu alguém que a gente gosta, a nossa culpa faz a gente sentir medo de ser castigado, ou medo de errar de novo, ou medo que alguém faça isso com a gente, né? Aí começa a querer controlar as coisas e as pessoas para ser do nosso jeito, e aí fica nesse ciclo, a raiva, culpa, medo e controle, até que eu consigo, através do meu convívio social, romper com isso. Ou seja, eu vou aprendendo aquilo que a gente aprende no Espiritismo, a tal da reforma íntima, que é interromper meu ciclo de emoções, trazendo os primeiros sentimentos mais nobres, e entre eles é a responsabilidade. Então, aqui é o terceiro nível que nós estamos falando do biológico, do psicológico, agora é o social, principalmente família. É a célula mãe da sociedade. Isso jamais vai deixar de existir, por mais que tentem, vamos dizer assim, algumas ideologias que têm mais funções políticas, administrativas, do que realmente científicas e que venham ajudar a sociedade. A família estruturada, funcional e afetiva. Estruturada é o quê? Tem todas as figuras, né? Funcional, essas figuras funcionam com os papéis que elas têm. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, avô é avô, e tem uma relação afetiva, as pessoas se cuidam. Né? A escola é quando a gente sai do núcleo familiar pela primeira vez. Então,
o aprendizado tem que ser eclético, a gente tem que entender de tudo, nos ajudar a resolver problemas no nosso dia a dia e integrando as pessoas na sociedade, que vai ser depois o trabalho, né, que é contribuir para esse trabalho, né, para essa sociedade, com alguma coisa para a qual você não quer ser peso para ela. A moradia e também conviver com pessoas doentes mentais afetam também a nossa saúde mental. Condição de moradia, né? E também conviver com pessoas com transtorno mental mexe com a nossa saúde mental também. É a questão dos cuidadores, né? O homem moderno, hoje, ele é muito competitivo e estressado, né? Ele está sempre, de uma certa maneira, buscando um lugar. E isso faz com que ele sinta muita falta de amor. E essa falta de amor acaba sendo direcionada para compras, né, para o consumismo. E isso faz com que ele caminhe sempre buscando o que a gente chama de happy hour, né? Quem teve um unhappy day, quem teve um dia não feliz, precisa passar por uma hora feliz, que na verdade é só um desabafo. E tem aumentado muito o uso de álcool e outras drogas, que pode, assim, acionar a questão da dependência química de álcool e drogas. O que era para ser um happy hour, aciona uma doença e a pessoa também vai evoluir ruim, que também vai acabar levando à loucura e que também leva à obsessão. E aí, dentro da nossa vida social hoje em dia, tem o que tem falado muito aí, que é o mito da caverna. Socialmente falando, a gente só fica vendo o que deixam a gente ver. Quando eu começo a ter um certo despertar espiritual, eu saio da caverna e começo a perceber que eu sou apenas mais um no universo que pode contribuir para o bem comum. E não fico só me iludindo com as imagens que passam para mim, ou que eu consigo ver, ou que me permitem ver. Então, a gente fala assim que os prisioneiros são aqueles que preferiram e escolheram não conhecer a verdade e só possuem apenas opiniões pessoais. A caverna é a acomodação com as coisas, com as pessoas, com as situações, desde que isso não lhe contraria os sentidos. As sombras da caverna é aceitar informações sem fazer críticas, sem nem pesquisar sua origem e sua veracidade. A luz do sol é uma postura cética, que é a postura do espiritismo, filosófica, de buscar conhecimento verdadeiro, iluminação, né, a iluminação da verdade. E sair da caverna é a libertação da ignorância, a descoberta da verdade, da vida verdadeira, o alcance da sabedoria. E o nosso homem sapiens tem evoluído, que, infelizmente, de uma maneira meio desgovernada em relação à sua espiritualidade, que normalmente quem toma posse do Estado, que a gente chama de governança, acaba sendo pessoas que não têm muita conformidade com a ética e a moral do Cristo, né? E acaba, então, induzindo as pessoas a comportamentos que vão levar a problemas biológicos, psicológicos, sociais e também espirituais. Então, a gente vê aqui que o homem veio do macaco e voltou a ficar agachadinho de novo no computador, né? O homem levantou para depois ficar obeso, com excessos, assim. Mas vem a espiritualidade, que é a nossa postura de buscar Deus. Essa mão aqui que está na direita, lá na Capela Sistina, é a mão de Deus. A que está aqui do lado esquerdo é a nossa mão. Deus está com o dedo esticado. Nós precisamos esticar o nosso, né? E esse espaçozinho entre um dedo e outro aqui, esse espaço é exatamente do tamanho de um grão de mostarda, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus te toca. Na realidade, você toca Deus. E aí você se ilumina. A doutrina espírita, que é o Cristo redivivo, é um dos fatores que facilitam eu levantar o dedo, né, na direção do Cristo. Então, o espiritual, hoje a gente vê de duas maneiras. A espiritualidade horizontal, que é aquela com que eu me relaciono com as pessoas. Eu me relaciono com honestidade, tenho a mente aberta, boa vontade, então isso é uma espiritualidade. São valores espirituais horizontais. E tem a espiritualidade vertical,
que é aquela que me liga a um poder superior na maneira que eu entendo, que pode ser feita através de uma religião dogmática, de doutrinas racionais ou de seitas ocultistas. Mas eu estou procurando entrar em contato com Deus. Isso é espiritualidade vertical. Quando eu estou em contato com as pessoas, é a espiritualidade horizontal. Então, eu me encho de amor aqui na vertical e derramo esse amor aqui na horizontal. É a mística e a ética, né? Com isso, a gente entende aquele quadrinho que a gente sempre vê no meio espírita, o caminho do amor e o caminho da dor. Não importa o que você esteja sentindo, o despertar espiritual vai ser o mesmo. Quando a gente não entende, não aceita ou não se entrega ao processo do despertar espiritual, é que vem a dor, porque a gente teima. Mas quando a gente aceita e se propõe, faz o que tem que ser feito, se contraria de maneira consciente, nós vamos ter a mesma sensação do despertar espiritual. Então, não é muito uma escolha, mas quando eu já descobri a capacidade de amar, isso não significa que eu não vou ter mais problemas e não vou mais sofrer contrariedades. É que agora eu vou estar passando por elas conscientemente, querendo. Com a dor, não. É quando eu ainda não estou querendo. E aí, eu passo de um processo que a gente chama de triângulo da auto-obsessão, que é quando eu fico preso no passado dos meus ressentimentos e não vivo o presente. Então me dá raiva, porque o presente não é o jeito que eu quero, o que eu estou vivendo no passado, e isso me dá medo do futuro, porque eu não preparo o meu futuro. Quando eu tenho despertar espiritual através da experiência crística, eu estou no triângulo da autolibertação. Eu aceito o passado. Foram apenas lições. É a arte, é a pedagogia da vida. A pedagogia é a arte de se contrariar. Ninguém vai na escola para fazer o que quer. Vai para se contrariar, aprender a pegar na caneta, aprender a escrever, aprender a fazer conta. Contraria. Isso aprende. Então eu aceito. Não vou ficar com ressentimento, com raiva da professora. Não. Aí eu começo a olhar para o meu presente. Eu amo o meu presente, porque é a única coisa que realmente eu tenho na minha mão. É o que está acontecendo aqui e agora. E isso faz com que eu volte a ter fé no futuro, né? E fé é um substantivo, uma palavra que não tem verbo, né? Se a gente for tentar conjugar a palavra fé, fica esquisito. Eu fezo, né? Tu fezes, não dá certo. Então, fé significa estar ligado em alta fidelidade a alguma coisa. Quando eu aceito o meu passado e amo o meu presente, eu passo a ficar ligado em alta fidelidade a Deus e às suas leis de amor. Então, eu não tenho mais medo. Claro, eu sirvo a Deus, né? E o que a doutrina dos Espíritos tem para nos falar? Então, é engraçado, mas a palestra vai começar agora, né? Porque é loucura e obsessão. O que ela tem a nos falar a respeito disso? O que ela veio nos enriquecer com o conhecimento do que eu chamo da ciência espírita, da filosofia espírita e da sua consequência religiosa, né? Que é o cristianismo. Primeiro que os espíritos vieram falar para nós que a gente continua existindo mesmo não estando encarnado e que é possível haver relacionamento entre desencarnados com encarnados. Então, surgia aí uma explicação natural, ou seja, da natureza, para uma fenomenologia que o pessoal chamava de paranormal. Não tem nada que é paranormal, é apenas uma lei que a gente desconhecia. Então surgiram os primeiros estudiosos, junto com Kardec, né? Porque depois que Kardec desencarnou, surgiram as obras complementares do Kardec, né? Que são os cientistas da época, é, é, o Camaleon, né, Felipe Camaleon, o Ernesto Bolzano, né, que inauguraram o metapsiquismo, que eles faziam experimentos qualitativos de levitação, de aparição, de materialização, né? Depois veio a parapsicologia moderna, do Joseph Heine, que nasceu nos Estados Unidos também. Ele começou a mostrar que os fenômenos ditos espíritas podiam ser medidos estatisticamente. E, finalmente, a doutrina espírita veio fazer o prático disso, tá?
Porque não adianta eu estudar metapsiquismo, tá vendo, tem espírito, ele materializa. Não adianta eu usar as técnicas do Joseph Heine e mostrar que, olha, a telepatia existe, existe espírito desencarnado através de estatística, se eu não sei para que serve isso. A doutrina devia nos mostrar que a grande função desse descortinar do mistério sobre a vida e a morte é continuarmos conscientemente agora servindo as leis de amor de Deus com um pouco mais de conhecimento a respeito do que antes era tido como mistério. Né? E dentro desses espíritas famosos, não sei se é famoso, mas que surgiram na época, lá, não, aí, né, na Europa, surgiu aqui também, no Brasil, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que descobriu o Espiritismo, ele já tinha uns 50 anos de idade, e ele, estudando a doutrina, trouxe a doutrina para o Brasil, criou a Federação Espírita Brasileira, ele que criou a palavra Centro Espírita, porque naquela época existia dois grupos brigando dentro do Espiritismo, que eram os cientistas e os filosóficos, ou seja, os religiosos e os cientistas. Aí, doutor Bezerra, para acabar com essa briga, vamos ligar um lugar onde os dois se encontram, no centro. Era o Centro Espírita. E o Dr. Bezerra contribuiu muito na doutrina espírita, no sentido de institucionalizá-la aqui no Brasil de maneira sistemática e metódica, mas também trouxe um conhecimento muito grande sobre a loucura sob novo prisma, sobre a visão da doutrina espírita. E por que isso? Porque ele teve um filho doente, mental, e que ele sabia que era um processo obsessivo, o obsessor queria atingir o Dr. Bezerra de Menezes, mas como ele não conseguia, ele atingiu o filho dele, porque ele contou depois que os dois estavam do passado que os havia prejudicado. E aí o Dr. Bezerra, então, falou que existia uma outra causa de loucura que não era lesão cerebral, não era problema psicológico, não era problema social, era problema espírita. Né? No Brasil existe alguns cientistas, tem o Dr. Sérgio Felipe, que estudou muito isso e pratica isso aqui, no sentido de se estudar a mediunidade, né? Se é doença mental ou é uma mediunidade mal conduzida. Na própria doutrina espírita, tem livros suplementares à obra Kardec, tem as complementares, as suplementares são as obras do Francisco Cândido Xavier e do Divaldo Pereira Franco, falando sobre o peritismo, o perispírito, e como, através da influência no perispírito de uma pessoa para outra, esteja ela encarnada ou não, pode causar distúrbios que lembram a doença mental. A gente chamaria isso de mediunopatias. São pessoas que adoecem não por causa da mediunidade, mas pelo mecanismo que também faz parte da mediunidade, que é a comunicação entre os perispíritos. Está lá no livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. Né? E hoje a gente sabe, pela classificação internacional de doenças, o CID, Código Internacional de Doenças, né, que eles compreendem, os psiquiatras, inclusive os norte-americanos que criaram isso, essa maneira de diagnosticar, que a gente chama de ingênua, que existe um transtorno chamado transtorno de transe e possessão, e descreve toda uma sessão de um médium incorporado. E aí ele diz assim, descreve tudo isso. No fim ele fala, mas se isso fizer parte do comportamento religioso, de crenças religiosas ou culturais da pessoa, esse diagnóstico não deve ser dado. O que isso significa? Que eles reconhecem que existe a mediunidade sadia, né, indiretamente. Né? Então, é os estados de transe e possessão que eles definem dessa maneira. E lá no CID-10, logo embaixo está escrito assim, esse diagnóstico exclui esquizofrenia, exclui intoxicação por substância psicoativa, que seria uma psicose por drogas, síndrome pós-traumática e outros transtornos de personalidade ou transtornos psicóticos agudos e transitórios. Então, o estado de transe e possessão pode ser simplesmente uma mediunopatia. Né? Se você trata, orienta, educa a mediunidade, a pessoa vai melhorando.
Temos médiums que foram importantes, que receberam o prêmio Nobel, né? Como o John Nash, que virou um filme, né, chamado A Mente Brilhante. Ele tinha alucinações, conversava com os espíritos, era considerado esquizofrênico, só que isso não abalava a sua capacidade intelectual. Então, até tem uma coisa mais engraçada, é quando você fala com Deus, você está rezando, mas quando Deus fala com você, você é esquizofrênico, né? E atualmente também tem esse outro colega nosso, o Dr. Alexandre, que tem envergadura internacional, ele tem um doutorado aqui na Universidade da USP, aqui em São Paulo, em que ele demonstra a mediunidade como algo sadio e que os médiums espíritas, ele pesquisou os médiums espíritas, dentro da sua organização do trabalho mediúnico, mantém um nível de saúde mental maior do que a população comum que não tem mediunidade. Então, a mediunidade não causa transtornos mentais, ok? Mas eu posso, por ser um médium perturbado ou sem a devida educação mediúnica, adoecer. E aqui, entre mediunismo, que é uma manifestação espontânea, que a gente vê na natureza, sem a pessoa saber que existem espíritos, mas os médiums, as pessoas têm influência dos espíritos. Da mediunidade com Jesus, que é organizada pela doutrina espírita, e as mediunopatias, que são os adoecimentos, existe todo um grau de disfunções, e essa tabela, mais ou menos, não dá. Essa tabela já fui eu que criei, no sentido de nos ajudar a entender como podemos ajudar as pessoas que estão sendo confundidas com doentes mentais. Então, a saúde e a doença à luz da doutrina dos espíritos. Então, a gente lembra o quê? Que a doença nada mais é do que a perda relativa da harmonia entre corpo, mente e espírito. Quem não tem o equilíbrio disso somos nós, o ser essencial, o espírito, né? O doutor Hernani Guimarães Andrade, que era um parapsicólogo aqui no Brasil respeitado internacionalmente, criou o modelo organizador biológico, que é uma maneira diferente de se falar do perispírito. Então, o seu perispírito é a forma do que vai ser a sua forma quando você encarnar. E aí, tudo que você fizer na sua forma atual, vai alterar a forma. E é para isso que a gente encarna, para depurar a nossa forma, né? Então, o inventório carnal se modela e as células se agrupam de acordo com a nossa forma perispiritual, né? E esse modelo organizador biológico fala do perispírito. E é através do perispírito que todos os fenômenos mediúnicos acontecem, inclusive as perturbações. Quando um espírito está perturbado a nível da sua consciência, ele vai alterar o seu perispírito e que vai alterar o seu corpo. Mas eu também posso ter uma lesão no meu corpo, que é o meu cérebro, que vai também alterar o meu perispírito e que pode ensinar ou prejudicar alguma coisa na minha essência, na minha consciência. Então, é um vai e vem de evolutivo, de experiências evolutivas. E também existe um conceito que já existem almas que podem nascer já adoecidas. Não é que o corpo dela deu problemas, né? Ela já traz o seu psiquismo enfermiço, a sua forma perispiritual já vai incutir no cérebro alterações que vão levar a doenças. A principal componente desses processos é a falta do auto-amor, que causa depressão, e a depressão é como se a pessoa não aceitasse a vida como ela é, né? Ela se torna bastante egoísta e arrogante, e aí ela tem uma doença prisão, ela fica presa naquelas suas ideias, viciada em caprichos, né, do seu dia a dia, que ela quer que seja atendido, e aí fica predominando o seu egoísmo e seu orgulho. Então, quando a gente fala de tratar espiritualmente alguém, não é só afastar o obsessor, não é só colocar ela num ambiente não estressado, não é só fazer psicoterapia e dar remédio, é dar um instrumento para ela de reforma íntima, que é para ela ir deixando de ser egoísta e deixando de ser orgulhosa. Uma ferramenta. Então, a encarnação é um processo poderoso que alavanca de maneira intensa esse processo de depuração da nossa alma, né? E aí, é claro,
os transtornos mentais não nascem de uma hora para outra só de um jeito. Aqui é um resumo. É biológico, são muitas variáveis. Variáveis biológicas, psicológicas, psicossociais e também as espirituais, né? E aí, quando a gente vai falar aqui, estamos falando aqui de São Paulo, né? A saúde mental aqui em São Paulo, né? As prevalências, né? 20% é transtorno de ansiedade, 11% são transtorno do humor, 4% é transtorno do controle do impulso, que são de fazer coisas de maneira não adequada, e 4% abuso de substâncias químicas e drogas. Então, a prevalência mede a gravidade, né, dessas situações, de maneira que existe uma possibilidade de a gente prevenir a doença, se não promover a saúde. E o livro do Dr. Bezerra de Menezes nos dá umas dicas muito interessantes para a gente poder encerrar e passar para as perguntas. Esse livro, ele não escreveu depois que ele morreu. Tá? Ele escreveu em vida, mas ele só foi publicado depois que ele desencarnou. E neste livro ele fala sobre a jornada dele em relação ao filho dele. E ele dividiu o livro em 3 partes. A primeira parte ele vai falar sobre de onde vem o pensamento, né, de onde vem os nossos sentimentos, ou seja, do nosso espírito. Falando disso, aí na segunda parte ele faz toda uma apologia da doutrina dos espíritos, mostrando a relação entre encarnados e desencarnados através do perispírito, e aí que vem a loucura por obsessão, né, o processo obsessivo. E no fim, ele mostra uma maneira de como fazer diagnóstico diferencial, isso em 1830, tá? E como se tratar disso, que nós vamos mostrar aqui com algumas ilustrações. Primeiro, aquela ilustração que nós já falamos, né? É espírito, perispírito e corpo material. Tudo acontece em termos de saúde mental é aqui no perispírito. Quem sofre influência é o perispírito, do perispírito de outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Tudo, o fenomenologia é aí. Então, existe sim no homem um princípio espiritual. O espírito em si é uma luz, o perispírito já é semimaterial e o corpo é totalmente material. Sempre existe a relação dos espíritos. Então, os espíritos da esfera superior agem sobre nós, nos abençoando, nos protegendo, com um bom comando, né? E nós, que somos espíritos menores, a gente oferece para eles o nosso serviço e a nossa obediência. Então, ele falou que essa é a maneira sadia de se relacionar com o mundo espiritual. E o processo de obsessão é totalmente baseado naquilo que você, esteja encarnado ou desencarnado, sente, é do seu sentimento. Então, bons sentimentos permitem grande produção de fluidos vitais e mantém as telas dos chakras limpas, permitindo grande fluxo de energia vital. Os maus sentimentos dificultam a produção de fluidos vitais e obstruem as telas dos chakras, dificultando o fluxo de fluidos vitais. É aí que vem o adoecimento. Como a gente usa os nossos fluidos vitais quando nós estamos encarnados. E como é que ocorre a obsessão? Esse método foi a maneira como o Dr. Bezerra de Menezes nos alertou o que foi que aconteceu com o filho dele. Primeiro, seja uma pessoa encarnada ou desencarnada, ela vai começar a te envolver com uma ideia, com transferências energéticas, fazendo com que você se sinta envolvido. A gente usa esse termo no meio espírita, estou sentindo envolvimento. Como que a gente sabe disso? Não é só porque está tendo um mal-estar ou dor de cabeça. A gente começa a ter uma ideia esquisita, uma ideia ruim, ou uma ideia, uma raiva, ou um medo que não tem nada a ver. E a gente se deixa levar por isso. Esse é o envolvimento. Quando a gente se deixa levar por isso, é o fenômeno do arrastamento. A gente vai sendo levado para aquelas situações onde aquela emoção, aquele sentimento poderá se manifestar. Aí, se eu me deixar me arrastar, eu vou para o plano inclinado. Agora eu vou fazer alguma coisa, até que eu vou lá e faço, que é a queda. É assim que ele descreve o processo da obsessão. Envolvimento, arrastamento, plano inclinado, plano vertical, que é a queda. Tá? Como que ele diferencia isso? Qual foi o método dele? Pega um médium idôneo,
E você, através da mediunidade dele, você vai evocar o espírito do paciente, daquele que está doente. Se esse espírito se manifesta perturbado, quer dizer que é o espírito que está perturbado, não tem nenhum obsessor lá. Então, é uma doença psicológica do espírito encarnado. Agora, se manifestar o obsessor, então é um processo obsessivo. E, às vezes, você pode, quando você... Porque quando você a, chama o espírito, ele pode falar normalmente. Então, isso significa que a lesão estava no cérebro. Ele não está perturbado e nem tem obsessor. A lesão está no cérebro. Era isso que o Dr. Bezerra de Menezes propunha. Se o espírito que você evocar se manifestar bem, é porque ele está bem e só está com problema no cérebro, então é uma doença kármica, esquizofrênica, paranoica, não importa qual seja. Agora, se ele vier perturbado ou vier o obsessor, então o problema é um processo de psicologia e de obsessão. É o método que ele descreveu, né? E qual é o caminho da cura, né? A gente já está falando da problemática, vamos falar da solucionática, né? A própria doença é o caminho rumo à cura. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, está escrito lá um item, o mal e o remédio. Aí faltou um acento. O mal é o remédio. É a contrariedade que faz você repensar os seus valores. É na escola, a professora me contraria e eu deixo de ser analfabeto. Então, a escola da vida me contraria. E nem sempre é dor. Às vezes é só contrariedade. Se a gente compreende esse processo, a gente aproveita esse processo psicopedagógico. Então, a cura acontece pela expansão da consciência e a incorporação de valores éticos e morais mais elevados, né? Ou seja, tudo é do jeito que a gente enxerga, mudar a maneira de chegar em sentido. O papel do espiritismo no processo da cura é esse, né? Ele é responsável pela busca do seu equilíbrio e da sua harmonia. O espiritismo o auxilia nessa conscientização, dessa busca. Oferece recursos de novos valores, educando para a espiritualização da vida, que é o que a gente chama de evangelização. E muitos pacientes só adotam hábitos mais saudáveis após algum acontecimento traumático ou diagnóstico de uma doença grave, é quando ele busca ajuda, ele tem uma abertura para poder ouvir coisas diferentes na vida dele. Então, saúde integral é a saúde biológica, psicológica, social e espiritual. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm no meu consultório e eu pergunto, para que é que você quer ficar bom? A pessoa fala assim, porque eu quero voltar a ser o que era antes. Eu falo, não, se você voltar a ser o que era antes, você vai adoecer de novo. Nós vamos em busca da sua saúde espiritual, que é a mudança de maneira de sentir, pensar e agir no mundo. É a tal da espiritualidade positiva, né? Seja ativo, continue sempre com a mente aberta para aprender, doe-se para alguém, é o que eu chamo de espírito de serviço, se mantenha conectado, preste atenção nas coisas, nas pessoas, em você, é o bem-estar, né? E tem a espiritualidade pragmática, né? Quando você fala daquela espiritualidade horizontal, é fazer o bem, é a caridade. Aprender a conviver com as diferenças, ter honestidade, mente aberta, boa vontade, ter coerência entre o que você sente, pensa, fala ou faz, né? E estar sempre se autodescobrindo. E a vertical é aumentar o seu contato consciente com Deus através da prece e da oração que mais lhe for afeiçoada, né? E ter paciência, né? Porque a gente não vai evoluir de uma hora para outra e nem as pessoas também, né? Então é aprender a viver e deixar viver, e cada um no seu quadrado, como a gente fala. E se eu puder ajudar, eu ajudo, né? E dentro da doutrina, o que a gente faz? Promove a saúde, previne doenças, trata as que já está assim, recupera e reintegra a pessoa à sociedade. Então, a gente tem essa abordagem, uma prática, né? Como é que é o dia a dia? É o ASEM. O ASEM normalmente é aquela conversa fraterna, sabe? ASEM significa acolhimento e consolo. Depois, esclarecimento e motivação. Pode a pessoa ser encaminhada para desobsessão ou só para fluidoterapia. Em seguida, acolhida, consolada, esclarecida e motivada, ela vai fazer a evangelização, que é a conscientização do para que você existe, fortalecer a sua vontade no bem, no belo e no verdadeiro,
e aí entra no processo que nós chamamos de reforma íntima. Então, a 100 é o que nós comentamos, né? O acolhimento, consolo, esclarecimento e motivação, fluidoterapia e desobsessão, que eu chamo de tecnologia espírita, tá? Aí ele se conscientiza e fortalece a sua vontade no vigiar e orar, até que ele aumenta a sua sintonia através do amor, e não do ressentimento, da mágoa, do medo. E aí ele percebe que tem que se manter sempre conectado, não ficar sozinho, porque sozinho eu costumo dizer que a gente está mal acompanhado. Não porque a gente não presta, é porque a gente não se enxerga, né? Os outros ajudam a gente a se enxergar. E aí, a caridade é o maior meio de ter essa interdependência entre as pessoas. Fora da caridade não há salvação, porque é um exercício que Jesus nos propôs para sairmos do egoísmo, que é ajudar o outro, né? E aí, a tal da reforma íntima é exatamente isso. O que eu tenho para oferecer para o outro, né? Eu tenho que aprender a conviver com as diferenças, ser honesto, coerência e saber quais são as minhas potencialidades, não só as minhas vulnerabilidades. E aí tem instrumentos, instruções e instrutor. Para mim, o instrumento principal é o amor. A principal instrução é a verdade, e o principal instrutor é Jesus, e o seu evangelho, a boa nova. E o tratamento, então, acaba sendo isso. Do ponto de vista médico, por um lado, você faz tudo isso aqui que o médico faz, observação clínica, evolutiva, com visão sistêmica, amenizar sintomas, dar medicação, apoio psicológico, reinserção social, exame psíquico evolutivo e revisão diagnóstica. Paralelamente a isso, a assistência espiritual, né? Fluidoterapia, desobsessão, evangelização, desenvolver na pessoa o espírito de serviço, que é o que o Chico Xavier falava, né? Que se alimenta do senso de eternidade, porque eu sei que eu sou eterno, e isso vai me levar ao despertar espiritual. Né? Com problemas, sem eles, apesar deles, eu estou pronto e disposto a servir a Deus. Portanto, a melhor maneira de se tratar a doença mental é a prevenção, através da informação precisa, correta, empática e em tempo. Porque a gente costuma dizer que a desinformação mata mais do que as doenças. Só que a doutrina espírita vai além do corpo, além do psíquico, além do social e além do espiritual. Ele vai também com a tecnologia espírita, que é a desobsessão e a fluidoterapia. Eu agradeço a atenção e fico aí à disposição para as perguntas. Muito obrigada pela sua palestra. Eu queria perguntar se, relativamente a pensamentos intrusivos, de menos-valia, que causam até comportamentos depressivos, e se a pessoa tem uma certa mediunidade, sente também que há essa sugestão. Quando se toma medicação, por exemplo, para a depressão, se essa medicação vai ajudar temporariamente bloqueando esses pensamentos intrusivos. Ou seja, parece que a mediunidade não fica tão sensível. Não sei explicar, mas era essa a pergunta que queria fazer. É interessante quando você começa a estudar a mediunidade, ou desenvolver a mediunidade, ou educar a mediunidade, algumas vezes a pessoa parece que perdeu a mediunidade, né? Às vezes ela vai na casa espírita e as pessoas falam assim, isso tudo é mediunidade, desenvolve que melhora. Aí ela vai lá, tudo bem, ela começa a estudar, recebe paz, recebe lá a evangelização e de repente ela não tem mais aquele mal-estar, aquela fenomenologia. Parece que desligaram a mediunidade dela. Não é bem isso. Tá? Na realidade, ela estava com um processo obsessivo que se aproveitava daquele fiozinho de mediunidade que ela tinha através do perispírito. A partir do momento em que ela se evangelizou, mudou seu padrão vibratório, aquilo se desliga. O próximo passo agora seria ela poder alcançar aquilo que nós falamos lá no intervalo, assim, como que eu alcanço estar em sintonia com os bons espíritos? Aí requer todo um trabalho de desapego, né, é um trabalho mais interno do que um exercício em si mecânico de se comunicar com os espíritos.
né? Então, por isso que às vezes tu fica meio incerto o caminho. E no começo a gente tem muito animismo. Animismo não é necessariamente fingimento. Animismo são conteúdos meus internos, desta encarnação e de outras. E que às vezes nos primeiros momentos que a gente está treinando a mediunidade, a gente acaba saindo isso primeiro. A gente não sabe discernir o que é meu e o que é do espírito. Mas com o passar do tempo a gente começa a perceber, isso aqui não é meu. Agora isso aqui é meu. Isso aqui não, essa ideia é minha, não é. Agora, juntando a ideia do espírito com a minha, deu uma terceira ideia. Por isso que eu falo aqui na Federação Espírita, quando eu frequento, sempre falo para os médiuns, quando você tiver com dúvida se é seu ou não aquela ideia, se é seu ou não aquele sentimento, espera, né? Deus não tem pressa. Na dúvida, não diga nada e não faça nada. Espera. Ah, mas é ruim ter dúvida. Não, é bom. Porque enquanto médio, você está em dúvida, você está sendo dono da sua mediunidade. Se você tiver muita certeza, você pode estar caindo na fascinação, como a gente diz. O espírito pode estar te enganando. Se você não acredita em nada, você não está sendo médium. Então é bom manter o crivo da dúvida. E na dúvida, espera. Deus fala de novo. E se ele não falar por você, ele fala por outra pessoa. Porque Deus não precisa da gente, tá? Ele conta com a gente. O que a gente faz é aumentar a nossa capacidade de servir. Aí ele conta mais com a gente, ele vai nos chamar mais vezes. Não sei se eu respondi. Muito obrigado. Mais perguntas? Oi, diga. Vem aqui então. Só um instantinho, por favor. Cara, eu estou vendo. Eu viro aqui. Pronto. Isso, pode fazer a pergunta para ele. Boa noite, doutor João Lourenço. Maria Luísa, né? Que entrou Oi, em Maria contato Luísa. com o senhor. Tudo bem? Sim. Bom, Tudo bem. doutor João Lourenço, eu vou ser um pouquinho mais específica, né? Com relação, eu tenho uma curiosidade muito grande, a transtorno de personalidade narcisista. O quanto é orgânico, se é que pode ser, não sei, não é a seara, né? E a questão espiritual e energética, se o senhor poderia discorrer um pouquinho sobre isso para a gente ter um entendimento, né? Que é esse tipo de personalidade é uma coisa que tem se falado muito atualmente, né? E acaba que a gente acaba vivenciando com uma pessoa ou outra que tem esse transtorno e às vezes é difícil de lidar. Talvez isso ajude a gente a lidar. Muito obrigada. Perfeito. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, é uma coisa muito, do ponto de vista psiquiátrico, é uma coisa muito interessante. Nós temos uma médica aqui no Brasil que ela só estuda isso. Né? As pessoas têm transtorno de caráter, e quando a gente chama ele de psicopata ou não. Né? Psicopata é uma pessoa que tem transtorno de caráter, mas junto com isso tem vontade, tem desejo, ou tem prazer em matar, ou animais, ou plantas, ou pessoas. Mas ele pode ter um transtorno de caráter e não ter essa vontade, então a gente não chama de psicopata. O que a gente observa dentro da doutrina espírita é que esses nossos irmãos são recém-saídos da esfera animal, na encarnação de um corpo humano. Então, assim, para simplificar, é como se fossem animais que pensam. Mas são as primeiras investidas de um ser muito primitivo. O que é ser primitivo? É ser guiado só pelos instintos. Então, ele não tem ainda uma capacidade humana de perceber o outro como alguém semelhante a ele. Né? E o que ele acaba fazendo? Usando o outro para satisfazer as suas necessidades instintivas, né? Ou emocionais, impulsivas. Então, ele usa a inteligência dele sem freio moral nenhum, porque ele não tem essa capacidade de ter ética e moral, para satisfazer, manipular as pessoas para satisfazer as suas necessidades físicas e psíquicas. Então, uma vez eu comentei isso lá na rádio, de que um psicopata é um
um espírito primitivo nas suas primeiras encarnações, e a gente poderia perguntar assim, mas por que, né? Deus permite isso? Do mesmo jeito que ele permite um parente meio diferente na nossa família, que é a pedagogia da convivência, né? Quem está avançado ajuda quem está vindo atrás, não é assim? Então é a mesma coisa deixar ter espíritos próximos a uns instintos animais conviver com a maioria humana, né? Que vai ajudá-lo a sair dessa coisa. Então, logo em seguida ligaram para a rádio dizendo assim que o espiritismo como é que chama? Estava explicando, né, as atrocidades que as pessoas faziam, né? Aliás, não, justificando o que os psicopatas faziam com as pessoas. Eu falei, não, o espiritismo explica uma das causas disso, mas não justifica, né? Porque a justiça divina não é feita de leis humanas, né, do tipo, te peguei e vai para o inferno. A lei de Deus é a lei de amor. E justiça divina significa o que nós estamos fazendo para nos ajustarmos às leis de amor. É isso que chama justiça divina, né? Então, compreender que uma pessoa pode ser um ser primitivo, encarnado, que age muito mais com instinto do que com amor, com capacidade humana, é uma maneira de ajudá-lo. Ah, então nós vamos ter que deixar ele fazer o que ele quer? Não, claro que não. Do mesmo jeito que eu não deixo um esquizofrênico pular do prédio porque ele acha que é um passarinho. Eu tenho que protegê-lo da doença dele. Ah, então o que eu faço? Tem que prender ele numa cadeia? Não. Agora, se ele for um psicopata e tem um hábito de matar as pessoas, provavelmente ele vai ter que ser vigiado, controlado, até o ponto de talvez ele ter que ser mantido no que nós chamamos num frenocômio, né? Ou num manicômio judiciário. Pode acontecer. Então, quando a gente hoje está muito na moda, porque falar sobre isso, porque dentro do que a gente ouve falar das comunicações espirituais, costumo dizer uma coisa interessante, né? Se vocês sabem quem foi que abriu a porta do inferno, vocês sabem? Foi Jesus. Aí você, como assim? Jesus abriu a porta dos infernos para que nós saíssemos dele. Então, nós temos um monte de irmãos que estão vindo conviver conosco na esperança de poder melhorar. Mas alguns são totalmente inconscientes de qualquer valor ético e moral. Ainda são animais que pensam. Então, a gente não vai dar o mesmo... Lembra? Amar os vossos inimigos não significa ter por eles a mesma confiança, o mesmo carinho, a mesma dedicação. Mas eu não vou sair por aí eliminando as pessoas só porque elas não... ainda são conduzidas por sentimentos que nós temos, né? E aumentou a quantidade, porque provavelmente nós estamos num período aí do planeta Terra e que muitas pessoas estão tendo aí a chance de poder encarnar e melhorar, mesmo essas pessoas que ainda são muito primitivas nas suas experiências na esfera humana. Nós mesmos não podemos nos considerar humanos ainda, tá? Nós somos hominais. É uma mistura de animal com humano. É do nosso trabalho nos humanizar, que foi a resposta de Jesus, quando perguntaram para ele, mas Jesus, o que eu tenho então que fazer para que o reino de Deus nasce dentro de mim? Porque está dentro de nós, né? O que eu tenho que fazer? Ele falou, só uma coisa necessária, a realização da humanidade. Vocês têm que se transformar em seres humanos. Aí, como é que eu faço isso? Deixem de ser egoístas, porque isso é um resíduo animal. Né? Um animal que pensa é egoísta. Ah, então, mas como é que eu passo para deixar de ser egoísta? Sirva o próximo. Tenta pensar no outro, que aos pouquinhos você vai gastando o seu egoísmo. Aí continuaram perguntando para Jesus, mas por que eu faria isso? Dá uma olhada em volta aqui. Está todo mundo aí, não pega para capar, né? Estão todo mundo querendo se matar. Então, porque tem uma outra notícia para vocês. A vida é eterna. Não é só esses 100 aninhos que vocês vão viver aí, né? Tudo que vocês aprenderem, sacrificando o ego, né? Sacrifício significa aquilo que torna você melhor. Não é um martírio. Martírio só machuca a gente, mas não torna a gente melhor. Sacrifício, aquilo que te torna santo, né? O ofício santo. Tudo aquilo que você fizer que desgasta o teu ego e te aproxima do Cristo,
é o que vai tornar você humano, né? Então, o próximo passo dessa coletividade que vive aqui no planeta Terra é a realização da humanidade. Então, nos tornarmos realmente humanos, movidos por sentimentos, não por instintos e não por emoções pesadas. Muito obrigado. Isso. Temos mais alguma pergunta? Não? Nós faremos. Então, deixa eu brevemente vou trocar a câmera aqui e gostaria de convidá-lo, então já vamos encerrar, doutor João. Sim. Convidá-lo para fazer a oração final, que servirá como passe coletivo para todos nós. É possível? Sim, claro. Eu vou trocar a câmera aqui, então, por favor. Estamos consigo. Okay. Então vamos serenando as nossas mentes, apaziguando os nossos corações, elevando o nosso pensamento até Deus, a Jesus, o Cristo e o seu Evangelho, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e toda essa plena de espíritos socorristas, que são médicos, enfermeiros, cuidadores do espaço, que vêm até nós carinhosamente ao escutar os nossos corações, buscando as nossas necessidades, aquelas nossas dificuldades mais ocultas, para que nós possamos, assim, tê-las atendidas, conforme o merecimento de cada um de nós. Se conosco por toda essa semana, despeça-nos na sua paz e permita-nos, assim, estar evoluindo cada vez mais na direção do bem, do belo e do verdadeiro. Que assim seja. Graças a Deus.